עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך Pastor Rabino, הוא. pastor Rabino. שלום עליכם מלאכי השרת, Assim, עליון, ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Bia. Hoje a gente vai começar o estudo das parashiot que são juntas, a Haremot e Kedoshim, pela Bia Bar. Bia foi e é ativista da área e foi da Hazit, trabalhou muito tempo na administração, na secretaria do Rabinato, oi? Na memória da ARI, fazendo todos os calendários e entendendo muito bem toda a dinâmica dos calendários judaicos, inclusive desse ano lindo, maravilhoso. Mas antes disso, antes de passar a palavra para a Bia, eu queria lembrar que amanhã o meu xará, Silvio Harburger, faz anos. E, E o bolo de chocolate. e a gente ganhou bolo de chocolate aqui, muito bom. E vamos aproveitar para cantar um parabéns antecipado antes. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach. E alemão, e alemão? E alemão? Não tem. Não tem alemão. Charles sabe em alemão. Canta em alemão, Charles. Tá bom. Tá certo. Não, em Yiddish tem, mas eu acho que não sabe, o Luiz está cantando em Yiddish, mas ele. Bom, então tá. Silvio, até 120, tá? Com o mesmo vigor, mesma alegria, mesma memória, uma memória maravilhosa, memória musical, memória de. Enfim, o Silvio tem que deixar tudo, já está escrevendo, né? Que você dure até 120, mas você é um arquivo vivo das coisas da área, né? E a gente sabe quanto é importante a gente recorrer a você aí nos momentos que aconteceu, Silvio sabe. É isso aí. Então, assim, em nome da diretoria da presidência, também dá um parabéns para você, Gesundheit. Tá bom? Então, vamos ao estudo, então. Silvinha, obrigado. Vamos lá. Bia, por favor, the stage is yours. thank you. Bom dia primeiro para todo mundo. Mazal Tov para o Silvio, pelo aniversário. Mazal Tov por Israel, pelo Yom Ha'atzmaut. Muito Mazal Tov esses dias. Aí, em cima da mesa de vocês, eu acho que embaixo dos livrinhos de Birkat Amazon, tem umas folhinhas. A ideia é que cada dois tenha uma folhinha dessa. E aí, uma segunda observação, para, por favor, falarem ao microfone, porque senão quem está online não escuta o que é falado aí. Isso fica uma conversa entre vocês. Nada contra, mas, De nada. Não vamos esquecer. né? Bom, a gente vai falar de Aharemot e Kedoshim.
São duas parashiot que eu acho que são quase irmanadas, porque elas tratam do mesmo tema, que é a santidade, mas com abordagens diferentes. Eu não diria opostas, eu diria mais até complementares. Então a gente vai fazer tipo grupo de estudo. Em vez de eu ficar deitando só uma falação aqui, a gente vai falar um pouco, eu tenho umas perguntinhas, e aí todo mundo pode conversar entre si e depois traz para o grupão o que chegou, tá bom? A minha curiosidade é ver se isso vai funcionar, que é diferente. Só lembrar do microfone, né? Isso. Então, em Ahareimot, preparamos que a santidade não está confinada à sinagoga ou a rituais especiais, como em Yom Kippur, por exemplo. A santidade está nas escolhas do dia a dia. Tentando um pouco entender o que quer dizer ser santo, né? A gente faz talvez uma certa idealização sobre locais e atos assim chamados santos, sagrados. Mas a gente aprende que não é o lugar que é sagrado. Nós o tornamos sagrado na medida em que a gente cumpre atos e falas que sacralizam esse local. Então, a sinagoga, ela não é sagrada em si, não é um local de que você vai para fazer uma coisa sagrada. Experiência, como o Raul comentou aqui. Isso. Então, nesse sentido assim, que eu queria tentar talvez entender isso um pouco melhor e a gente poder conversar. Aí começa com a Hareimot, porque ela vem antes de Kedoshim, e a Hareimot trata da santidade com uma questão de regras e ordens, né? Então, eu encontrei um Midrash que faz um pouco como é que se diz? Materializa, né? Através de palavras, o que seria. Diz que um médico visita um doente e diz ao doente: não coma frio, não durma em locais úmidos. E vem um outro médico que diz: não faça isso para não morrer como o Zezinho morreu. O que vocês acham? Qual dos dois foi mais eficaz desses dois médicos? E por quê? Segundo assustou, segundo Luiz Goldberg. Segundo, Tem que voltar para a faculdade. segundo é o célebre tratamento de choque, né? Você Os dá dois médicos têm que voltar para a faculdade, segundo o Raul. Que mais? Dona Lucy, o que os médicos são? Sucintamente, se puder. Microfone. A princípio, quem cura é Deus, segundo a Dona É Lucy. importante. Todos os dois são importantes. Todos os dois são importantes, tanto o primeiro quanto o segundo, porque um complementa o outro. Um médico, ele é um instrumento de Deus. É através dele que vai se acontecer a cura ou não. Que quem determina realmente é Deus. Eu Ele sei que está acima de todas as coisas. Então, todas as vezes que cura ou não cura, depende de Deus.
da sua fé. Mas olha, eu não vou poder nem aposentar, porque minha filha entrou na medicina, eu tenho que pagar 6 anos de uma grana preta, e eu discordo. Eu, Isso, dona Luci, isso significa que quem tem fé é eterno, não é? Quem tem fé não morre nunca, porque tem fé, não precisa do médico, resolveu. Acho que é bom. Tem que ter fé, tem gente que tem fé demais, tem gente que tem fé de menos, mas todo mundo tem que ter fé. é, eu quero entrar na discussão também. Eu queria dizer o seguinte, é que esse Midrash lembra para a gente uma coisa que a gente vive hoje em dia, ou seja, o que que ajuda mais? Um esclarecimento, o que que é mais efetivo para o doente, digamos, para aquele que precisa ser esclarecido? Uma explicação que lhe esclarece que os lugares úmidos fazem mal, ou um marketing bem feito. Se você fizer isso, o Zezinho vai morrer, você vai morrer igual o Zezinho, e aí assusta e leva a uma ação. O que assusta é se afastar. Né? Eu, quando tinha 14 anos, eu tinha muita asma. Me levaram num médico muito famoso. Hã? Foi mais ou menos na mesma época. Foi um pouquinho antes, na verdade. E aí o médico falou para mim assim, se você continuar assim, então não sei o que, você vai morrer. Porque esse remédio aqui mata. Aí eu pensei, eu era novinho, falei assim, o remédio vende na farmácia. Não pode matar. Esse médico... E aí eu parei de ouvir médico durante muitíssimos anos. Foi muito ruim para mim. Muito ruim. Aí eu voltei a ouvir médico depois, quando eu quase realmente morri de apendicite. Mas não eu parei de me cuidar porque eu vi que o médico estava mentindo para mim, claramente, para me assustar. Falou, funciona às vezes não. Essa história de assustar os outros funciona às vezes ou não. Eu prefiro sempre falar a verdade. O médico fala não coma frio. Bueno, é assim esquisito. Acho que pode comer frio. Não durma em local úmido. Bom. O outro fala, não faz para não morrer. Todo mundo morre. Então, assim, eu acho que esses médicos todos deviam voltar para a faculdade, Bia. Vou lembrar ele disso. Bia, bom dia, boa tarde para você aí, acho, né? Já. É. Aqui é boa E tarde. aí, então, boa tarde para você. Obrigado aí pela primeira pergunta, que vale US$ 1 milhão. O que acontece é o seguinte, eu estou assim alinhado com a Silvia e com o Raul em algumas coisas que ele falou, quase tudo. Dona Luci, com todo respeito, eu acho que o médico ele tem a capacidade de cura, sim, mas ele não é um instrumento de Deus. Ele pode ter ou não fé. Tem médico agnóstico, conheço muitos, entendeu? Então, é isso que eu acho. E o segundo médico, conforme o Raul e a Silvinha falaram, é mais enfático, né? É, é isso. Eu acho que quem é mais eficaz, talvez o cara que aterrorizou lá o paciente dele, né? Não? Tá bom. Então tá. Obrigado. Pronto. É. O que... A ferramenta que Deus usa é através do médico. Os médicos são muito importantes, é tudo de muito importante. Mas outrora, quando não havia essa medicina, a gente ia para onde antes? Para aquele que era o radix, que sabia as coisas, e a gente ia para essa parte espiritual para curar. Entendeu? Então, é essa força, por esse caminho da fé. É por isso que estamos aqui. Ia para a Évora que a deixa. Ai, meu Deus. Bom, Bia, eu acho que rendeu. Você provocou, falou 1 segundo e tem 40 participações. Só um segundinho aqui. Só um segundinho aqui. Ai, Ana, Não, eu acho o seguinte, que para essa questão não só do médico, o que me leva a entender isso aqui é o seguinte, é você trabalhar com as pessoas o significado das coisas, ou Isso. você colocar, tipo, tratamento de choque. Não faz isso por causa disso, não faz aquilo por causa disso. São Sério? abordagens diferentes e cada um Sim. consegue
absorver É, um mas ao outro. aqui vai pelo pânico, né? Pelo medo, É o pânico, e não isso. pelo significado, talvez, pelo entendimento. Yes. E a santidade está no limite, quer dizer, tem até onde você pode se cuidar e você tem onde é o limite, onde vão entrar as forças superiores, mas que isso não é crendice, né? Isso é realmente encontrar as diretrizes para desenvolver a sua saúde, a sua atividade, etc. Na Torá, depois da morte de Nadav e Avihu, que são os filhos de, de Arão, a Torá reforça as regras do serviço sagrado, não como teoria, mas como algo real, concreto e perigoso. Após descrever o serviço mais sagrado do ano, Yom Kippur, em Aharemot, a Torá muda para mandamentos simples, mas exigentes. Seja honesto, isso são afirmativas. Não fofoque, cuide dos vulneráveis e ame teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Aharemot ainda. Urashi fala sobre Kedoshim que ser santo é separar-se de comportamentos imorais. Então faz uma separação. A gente pode aí especular e pode discutir, está na Torá. Eu não quis trazer listas, porque as listas estão na Torá. A minha ideia era mais a gente discutir conceitos, né? Então, os comportamentos imorais, esses que estão listados em Aharimon. Essa afirmação que diz Rashi, que ser santo é separar-se de comportamentos imorais, ela conecta as duas parashiot e mostra que santidade não é uma coisa mística. Não é que a santidade não é mística, mas não é algo místico, como as pessoas têm crendices, né? Acreditam em. É como se fossem coisas sobrenaturais. Ela é mais uma disciplina, quer dizer, você adquire certos comportamentos, ou desenvolve certos comportamentos a partir da sua compreensão do que é ser santo e tornar as coisas santificadas. Aí, mais uma pergunta. Ser santo é evitar o errado ou fazer o certo? Os dois. Já veio uma resposta aqui que são os dois ao mesmo tempo. Boa resposta. É. O que vai ser mais importante? Eu acho que a santidade tem a ver com a kavaná, com a intenção. Então, Silvio vai falar. Bom dia ou boa tarde, Bia. Boa tarde, ou bom dia para você, Silvio. Então, parabéns como sempre, pela maneira inteligente que você está trazendo sua apresentação. Mas estou me lembrando agora, quando pergunta aqui se santo é ser diferente ou evitar, eu estou me lembrando da Paraxá de Noah. Então, ali o Noah é qualificado como um santo entre
entre o Da grupo. sua geração. Yeah. Então não é muito mais fácil ser santo sozinho. Mas o interessante aqui, como na Paraxá de Noah diz, ele tá vivendo no mundo onde não santificado, ele consegue ser diferente. Quer dizer, não, como foi respondido já aqui na sua pergunta, então, são as duas coisas, mas até onde eu sei, o judaísmo não idealiza a pessoa ficar afastada. Certo. Yeah. Então, Mas inclusive, afastada do seu grupo, né? Aí eu acho que é uma questão de se afastar dos outros povos, dos povos. Não, Alte Frost Atzibur é do grupo, mas pode ser ampliado, acho. Pode ampliar de maneira que você não vai viver numa ilha. Aí, ser santo numa ilha não deve ser muito difícil, não. Mas mais difícil é ser santo no meio de todos. Com Obrigado. certeza. Bom dia, Bia, Ezequiel. Bom dia. Bom dia, perdão, boa tarde aí, desculpa. Ah, Eu vejo, pode eu ser bom dia. vejo tentando fazer uma ponte. A gente começou falando sobre a questão que você muito bem levantou, qual o método que o médico mais eficaz. E a gente compara justamente dois métodos, a grosso modo, um eu falo geral e o outro eu palpabilizo. O outro eu digo, se você não fizer, você vai morrer. Então, num a gente fala o geral e no outro a gente mostra como você deve fazer ou como isso te atinge. Então, passa muito por essa palpabilização, essa coisa de ser mais terreno, mais concreto. E aqui eu acho que no Kedoshim, eu não lembro bem, mas Deus em algum momento começa a Paraxá, não lembro exatamente, mas ele começa falando, eu sou santo, santo, super santo, alguma coisa assim, né, nesse sentido. E logo depois, ele fala, mas você também pode ser santo, povo de Israel. Você também pode ser santo. Eu acho que ele traz para nós a possibilidade de também sermos santos, de também sermos, não vou dizer igual a Hashem, mas também exercitarmos essa santidade, exercitarmos o bem. E aí, justamente, ele traz essa questão com eu sou advogado, eu gosto muito de normas, eu sou careta. Eu sei que, em geral, as pessoas costumam dizer, eu também digo, eu quero fazer o judaísmo do meu modo, eu quero ter a conexão com Deus do meu modo. Eu falo isso, todos nós falamos isso, Datim também falam isso de alguma maneira, mas existem algumas maneiras e algumas normas que a Kadosh Baruch Hu fala para a gente. E uma delas, uma das milhões, é esses mandamentos, esses kedoshim, essas coisas que ele fala nessa paraxá, mostrando que você, terráqueo, simplório, pessoa, pode também ser kadosh, pode também ser santo, pode também fazer o bem e se elevar. Desde que você, obviamente, tenha essa responsabilidade e exerça. Então, em síntese, o exercitar, seja no primeiro exemplo, o que o médico faz de mais, qual é o método melhor? O exercitar, o palpabilizar. Como aqui em Kedoshim, você ser santo, exercitando, eu acho que é a grande mensagem. Venha para mim, venha para Kadosh Baruch Hu, exercitando as boas coisas. Eu acho que é mais ou menos nessa pegada que eu vejo, pelo menos. Muito bom. Uma sacação boa, inteligente. Eu concordo totalmente com o que você falou, acrescentando que ninguém vai ser santo, não é? A Torá deixa muito claro para a gente que a gente tem que tentar fazer o máximo, mas que a gente nunca vai conseguir chegar nesse máximo. Porque nós somos humanos e, evidentemente, falíveis, e é igual o time do Vasco. Um dia ele perde, outro dia o adversário ganha. Vai assim, vai assim. Então,
Então, não, mas é isso. Essa questão do santo aqui, como você fala, o que a Paraxá fala é Kedoshim Tihu, sejam santos, porque eu, Deus, sou santo. Quer dizer, faz aquilo que eu estou te mandando fazer para você ter uma vida boa. E é muito bom. Agora a gente não vai conseguir fazer, mas a gente tem que ter esse como uma aspiração, como goal. Uma régua moral. E fazer isso. Hã? Uma régua moral. Uma régua moral. E tem que ter isso muito na frente da gente o tempo todo e tal. Então, a resposta aqui, Bia, é evitar o errado ou fazer o certo. Eu acho que é as duas coisas, sempre, né? Você evita o errado, tá certo? Que às vezes você quer fazer, e você tenta fazer o mais certo possível, mas são as duas coisas. Eu não tenho essa diferença. E até tem um recado aqui dessas parashiot, que foi, acho que o Rabino Alejandro que falou há não sei quanto tempo atrás. Tem 3 parashiot que vão em sequência. Acharei mot, kedoshim emor, né? Que quer dizer em hebraico, depois da morte, todos serão santos. Depois da morte, acharei mot, santos, todos serão ditos santos. Quer dizer, a gente só é santo depois que morre. Depois que morre, não tem mais defeito nenhum. O cara era ótimo, não sei o quê. Então é só lá. Esse Sejam Santos, porque eu sou santo, está em várias sinagogas, né? Inclusive uma na Barra da Tijuca, tá? É o main slogan. Agora, é importante, assim, nessa paraxá, eu sempre lembro que, obviamente, a gente tem que ser ético, mas a gente tem que ser o mais ético dos éticos. E isso, às vezes, não é fácil. Então, a gente tem que buscar o refinamento da ética, né? Dentro das questões éticas, né? Qual é a saída mais refinada? Enfim, qual é o extrato, né? Destilar aquilo, qual é a ética mais refinada dentro das questões éticas? Você pode ser ético sendo tremendamente antiético aos olhos de algum prisma, né? Então, Eu aqui... acho que uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender com essas parashiot é que a coisa do ser santo não é uma coisa para ocasiões especiais, né? Eu vou à sinagoga na sexta-feira, então nesse momento eu me torno, sei lá, santa, eu adquiri santidade. Ou eu faço um bem para alguém, uma doação, naquele momento. A ideia é chegar à santidade e ter isso presente no seu dia a dia, nas palavras que diz, nas ações que faz, essa busca e esse encontro, que eu acho que isso também é very Jewish, acho que é muito judaico. Oi, Bim, sou de novo, Marcelo. Fala eu de novo. Eu de novo. Eu de novo, Fireman, isso. O Raul está me lembrando aqui. Olha só, eu estava pensando aqui o seguinte, você vê uma relação da pessoa ser santa, vamos colocar assim, com a imortalidade dela ou não? Não, acho que não é nesse sentido a santidade. Não é. Não, eu estou fazendo só uma pergunta. Não. A santidade não é nesse sentido. A santidade é no sentido de levar uma vida correta, de levar uma vida em que você busca fazer o bem e contribuir para a sua sociedade, para o mundo em que você vive. Se você ler os detalhes todos dessas duas parashiot, você vai encontrar regras que têm a ver com agricultura, com plantação, com tecelagem, e isso é tudo com a ideia. Ninguém vai virar santo porque não mistura algodão com lã numa roupa, não é isso. Mas isso vai influir no funcionamento da sociedade, do universo como um todo. Quer dizer, tem uma questão de proteção, tem uma questão de
de na hora de plantar não misturar espécies, porque vai facilitar. Talvez hoje, com o conhecimento de agricultura, isso mudou um pouco, mas eu acho que é nesse sentido que é a santidade. A gente não vai ganhar uma auréola na cabeça, a gente vai viver uma vida mais, sei lá se a palavra é correta, também não sei. Por isso que eu trouxe para a gente discutir. Bia, Fala, Silvia. eu queria lembrar uma coisa que aconteceu aqui na área que foi, para mim, foi muito legal. No início do livro de Vaikra, no Shabat inicial da Parashá Vaikra, foi um Shabat todo, como o Rabino Sérgio falou, foi inesquecível. O Oren cantou com a menina, como é que é, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. E o Sérgio falou maravilhosamente também, e o Rabino Daniel Goldman falou uma coisa que está vinculada ao que você está dizendo aqui. Ele fez uma prédica falando sobre como Vaikra era um livro difícil, ele tinha feito comentário de quinta-feira também sobre Vaikra no Minyan. E aí ele falou que Vaikra é um livro difícil porque é um livro de regras, né? São muitas regras para atingir a santidade, mas, ao mesmo tempo, ele é um livro de rituais. Então, misturar lã com linho, a essa altura já não faz tanto sentido para nós, mas várias outras coisas fazem. Quer dizer, ele comentou isso na quinta, na sexta-feira, ele falou que como os rituais e essa disciplina que você está falando aqui, né, essa palavra disciplina, são importantes para que a gente tenha hábitos ritmo para atingir continuidade, disciplina, para atingir um determinado objetivo de refinamento moral, ético, espiritual, para atingir a santidade. Então, quem puder ouvir a gravação depois, vale a pena, porque foi muito bom, muito melhor do que eu estou conseguindo descrever aqui, reproduzir aqui. Então, recomendo. Então vamos passar aqui, ó. Tem o Germano, o Raul, e tem alguém que levantou a mão aqui, Dona Lucy. Tá? Então vamos pela ordem, Silvio aniversariante. Só lembrando que a ordem como aparece, a sequência na Parashá, nas Parashot, enquanto em Ahareimot trata de ritual, não trata de ritual, já em seguida em Kedoshim, que vai, como o nome diz, vai tratar de santidade. Mas também tem uma sequência interessante. Primeiro, como um dos pontos de ser diferente ou ser marcado, Kedoshim diz como se isso não fosse natural, que está especificado, ter cuidado com o cego, com o surdo, não colocar tropeços diante do cego. Eu não sei qual a referência, não me lembro agora, com relação ao surdo, tá? E como se isso precisasse ser normatizado, e aí vem a Rafta Le'aha Kamorra, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E pouquinho num capítulo logo em seguida, aí vem a preocupação com a moral da época. Não necessariamente tudo, como as épocas mudam, então as referências morais de hoje, o que é admitido ou permitido ou visto com maus olhos pela sociedade é diferente, mas para aquela época e ao longo de milênios
séculos, pelo menos, que as referências morais, e aí trata das relações do dia a dia, relações sexuais e familiares. Então, quer dizer que como se não bastasse ser kadosh, ser diferente, mas aí vem toda uma lista longa das proibições em relação à moral. Então, isso, como a Bia falou ainda há pouco, eu também comentei, não basta ser santo numa ilha, você vai ser santo vivendo no meio de alguma sociedade, e tem algumas regras, o advogado aqui ao lado comentou, então tem regras determinadas. Não basta ser santo sozinho, você tem que conseguir ser convivendo com os demais. Obrigado. Vou passar para o Germano. Não, não, porque a Silvia falou uma coisa que eu ia falar junto, mas é que eu acho que a Bia pegou aqui uma coisa muito interessante da frase do Rabi Akiva, que amarás ao próximo como a ti mesmo, é um dos grandes princípios da Torá. Tem uma discussão talmúdica sobre qual é a frase mais relevante da Torá. E essa é uma delas que eles colocam, a outra é o Shema, a outra é o Deus criou homem e mulher ao mesmo tempo. Tem essas frases e tem uma discussão, e tem uma pessoa que fala, que é o último, que fala, que sempre é o último que ganha, que fala que a frase mais importante da Torá é: você vai levar um sacrifício de manhã e uma tarde. Então ele fala, o mais importante é a regularidade, que é o que a Silvia falou. O mais importante é a gente se comportar da melhor maneira possível em todas as situações regularmente. Né? Essa é a frase mais importante da Torá, essa é a santidade da Torá. Não na festa, não é vir na sinagoga na festa, não é vir na sinagoga, é se comportar de uma maneira digna, humana, sempre, porque é muito fácil se comportar bem quando as coisas estão bem. É fácil. Quando a coisa está ruim, complica. Né? Então, a Torá fala, olha só, comporte-se bem sempre. Eu acho que esse é um negócio assim, que ultrapassa realmente o nosso do Rabi Akiva, tanto faz se você ama ou não ama. Comporte-se bem, mesmo quando você não ama o cara. Tem um vizinho que você realmente não gosta porque ele faz bagunça no elevador. Trata ele direito, assim mesmo. E, fora isso, também todos os nossos vizinhos lá, em volta da nossa ilha, lá em Israel. Trate direito. É importante isso. Isso eu acho que é uma mensagem muito interessante. Então, o Rabi Akiva fala isso, mas no final, ficou esse como um dos grandes princípios, porque não é o maior. O maior princípio é comporte-se bem sempre, com todo mundo, em todas as situações, e acho que isso é a coisa fundamental, e é isso que vai trazer a santidade, na verdade, esse comportamento uniforme. Agora, de novo, vamos conseguir. Vou passar aqui para o Germano. Bom, primeiro, Silvio Mazel Tov, sempre é bom tê-lo aqui conosco. Bia, eu fico impressionado com a maneira rica que você consegue fazer o estudo. E eu vou ficar em uma questão que, como é que nós podemos entender as coisas hoje? A Norma Goldman, na Ari News, ressalta a forma única de se comportar o povo de Israel nos tempos bíblicos. Ressalta um quesito. Na Parashá Reimot, o Rabino Plaut pondera: durante muitos séculos, a norma prevalecente judaica, cristã e muçulmana era considerar a homossexualidade como antinatural ou pervertida, e em muitos lugares ilegal. Retornando ao Rabino Plaut, ele pondera: no mundo ocidental, uma mudança pública de atitude começou principalmente por psiquiatras do século XX. A aceitação pública da homossexualidade e de pessoas que se identificam como gays, lésbicas ou bissexuais está longe de ser uniforme.
o Rabino Davi Sperstein, diretor da Religion Action Center of Union of Reform Judaism, testemunhou diante do Congresso americano: nós opomos a discriminação contra qualquer indivíduo, incluindo gays, lésbicas e bissexuais, pois o selo divino está presente em cada um de nós. Essa semana vivemos a transição do luto para a celebração, passando abruptamente de Yom HaZikaron, 21 de abril, para Yom HaAtzmaut, 22 de abril, em questão de minutos. Yom HaAtzmaut, ressaltamos a Declaração de Independência do Estado de Israel, que deverá seguir a plena igualdade dos direitos sociais e políticos a todos seus habitantes, independentemente da religião, raça ou sexo. Olha, eu só queria falar aqui, quando o Feynman colocou sobre a imortalidade, eu pensei no seguinte, que a coisa do Shem Tov, bom nome, né? Que você, na verdade, se torna imortal através do Shem Tov, né? Eu estava tentando testar, né? Se eu lembro mais dos que, teoricamente, eram bons ou do que eram maus. Mas, de certa maneira, o Shem Tov, talvez, e o Shem Tov quer dizer que tem uma conduta certa, e, enfim, uma conduta kedosh, uma conduta ética, super ética, são os que, teoricamente, vão ser mais imortais dentro de uma escala do que a gente lembra mais, do que a memória mais vai longe. Sei lá. Isso é uma coisa. E a outra coisa que o Raul puxou é que, realmente, dentro da cultura judaico-cristã, né, enfim, ame ao próximo como a ti mesmo, né, uma coisa que é dita como, né, copyright de Jesus Cristo, estava aqui na Torá antes. É Mateus? É Mateus, é. Mas o Mateus registrou como Jesus, basicamente repetindo o que estava aqui, né? Então, só para registrar o copyright é da Torá. Tá? Então, é isso. Então, está sendo muito maravilhoso esse momento, porque a gente está tendo a oportunidade de ver muitas visões, né? E eu acho assim muito importante essas duas parashot juntas e o que ela significa. E a primeira, eu quero logo sempre colocar aqui viemos aqui, né, hoje. E a Sharemot, ela fala, o significado é depois da morte, acima da morte e além da morte. Então, ela trabalha esses três níveis da gente, o que a gente precisa para sobreviver nesse mundo, né? Então, a gente precisa estar com isso muito, muito importante. E depois, uma outra coisa na outra parashot, esqueci o nome, o que é? A gente... Ele quis dizer a coisa mais importante dessa parashot. Por que essa parashot é tão importante? Que tem a frase mais importante da Torá, para mim, não sei, é amar a Deus sobre todas as coisas. E essa mesma parashot é repetida em Yom Kippur. Até hoje o Rabino falou isso para a gente, né? Então, é preciso que a gente tenha assim em mente sobre o que a gente quer com a importância dela para a gente. Eu confesso que o amar ao próximo como a si mesmo vem dizer tudo que a gente precisa para a gente entender o outro e se deixar ser entendido. Porque muitas vezes a gente quer fazer o certo, mas o certo é lutar junto pelo que o outro quer, é estar feliz
com que o outro, com o sucesso do outro, é poder compartilhar o tempo todo. Então, sempre amar o próximo como a si mesmo é a melhor frase e é a nossa proposta dentro dessa para-choque. De respeito, de purificação da nossa alma, vem tudo por esse caminho, amar ao próximo por a si mesmo. É isso. Obrigada, dona Lucy. Eu acho que o Warren está querendo comentar alguma coisa. Posso comentar assim? Eu gostaria de destacar coisas que já foram faladas e eu acho que são as coisas que a gente tem que levar e que fiquem claro. Primeiro e principal é o que falou o Luiz aqui, muito baixinho, eu acho que só eu ouvi, ele falou, tudo isto é questão de intenção, né, Kavaná? Quer dizer, tudo depende desde onde você está fazendo alguma coisa. Já vou desenvolver. A outra é o que o Silvio falou, está se falando em santidade, que é santo, eu acho que a gente tem que, claro, de repente, a Lucy, ela se sente vivendo nessas diferentes três dimensões, mas o que o Silvio falou, diz, olha, está escrito que Doshim Tihiu, e depois desenvolve, o que é? Que é ser santos? Tudo isso que fala, que todas essas mitzvot, que tem a ver com a tua conduta, com o relacionamento humano. Então, a sacralidade depende da intenção, e a intenção é o que a gente tem dentro. O ser humano tem que trabalhar o tempo inteiro o que tem dentro, é um trabalho que nunca acaba, e o ideal, claro que é muito importante evitar o que está errado, mas se o bem te sai espontaneamente, você chega ao ponto ideal de que a gente faz o bem porque é uma coisa espontânea e não forçada. Na verdade, é um músculo que você pode trabalhar, né? Todos temos que trabalhar o tempo inteiro. Então, mas o importante é o que você tem dentro. E nessa paraxá, tem algumas mitzvot que, se você pega elas, você vê que servem até uma mitzvah como filtro de todas as outras. Porque por trás de uma mitzvah, de um ritual, sempre tem uma intenção. Então, e aqui a intenção sempre tem a ver com o relacionamento humano. Nós temos na Parshat Achareimot toda uma ritualística, também queria resgatar o que falou Raul, os rituais são importantes. Por quê? Sim. Porque a repetição é importante. E para quê? Porque isso beneficia o ser humano no seu interior. Você ritualizar alguma coisa na tua vida vai te deixar com num ambiente mental propício para certas coisas, como, por exemplo, a espiritualidade, fazer o bem. Então, o importante é o que falou o Silvio, de que Doshim é isso que a Torá vai pedindo e tem a ver com relacionamento humano. Como você tem que trabalhar o que você tem dentro? Eu acho que uma das mitzvot mais importantes, essa que fala amarás ao Eterno como a ti mesmo, claro que depois foi reinterpretada pelos sábios como não farás ao outro o que você não quer que façam a você, que é mais fácil de fazer e mais fácil de entender, porque esses nortes, essa coisa ideal de conduta perfeita, isso que estamos chamando de santidade, de repente é um norte que pode, dependendo de onde você está, pode até ser um pouco utópico. Mas quando a mitzvah diz, você não odiarás a teu próximo no teu coração, eu acho que essa é uma mitzvah que serve de filtro para todas as outras também. Porque depende do que você tem dentro. Quando você, por exemplo, os comentaristas, depois Rashi, Nachmanides, eles pegam isso de não odiar o próximo no teu coração e eles dizem que quando você guarda um ressentimento, aquilo lá pode se reenergizar, se realimentar e deixar você num estado mental muito complicado, e aquilo pode crescer. Então, eles, os dois, Rashi e Nachmanides, eles aconselham você falar com a pessoa. Então,
vocês veem que isso tem a ver com tudo o que estamos falando. Você se aproximar de alguém que você acha que ele te fez alguma coisa errada, você guardou um ressentimento, isso aí, não que vai dar rapidamente, pode solucionar tudo, mas isso aí pode desarticular no relacionamento e em você principalmente, desarticular um processo digamos, de tóxico. Se diz que o que mata não é a picada da cobra, mas o que mata é o veneno que fica circulando depois. Então, às vezes, simplesmente a comunicação pode ser terapêutica. Então, tudo isso que estamos falando tem a ver com como você se sente, quer dizer, o que você tem dentro, por isso está escrito, não odiarás ao próximo no teu coração, e como você se comporta com o próximo. É isso. Muito obrigada. O Raul fez uma piada, mas eu perdi. Próximo a ti mesmo só é bom para quem tem autoestima. Quem tem baixo autoestima, isso é um péssimo conselho. Então, posso dar um depoimento rápido? Hein, Vitor? Eu vou falar um. Então, muitas das pessoas sabem que eu fiquei em depressão 4 meses ano passado, setembro, outubro, novembro, dezembro. Comecei a voltar a sair na rua e fazer as atividades. Depois, em fevereiro, eu acho que eu voltei para cá. Não lembro. E eu concordo com o Raul. Se não fosse a minha esposa, meu filho e a minha psiquiatra, eu provavelmente poderia não estar aqui. Porque depressão mata. Como é que você, com depressão, como eu estava, pode amar o próximo como a si mesmo? Porque você não tem autoestima nenhuma. É o que o Raul falou. Isso é muito bom para quem tem autoestima grande, uma boa autoestima. É isso. Não, bom, perfeito. Não, olha, a gente está fazendo aqui essa brainstorm, é maravilhoso. A gente vai para lá e para cá e vai. Rapidinho. Primeiro, o Warren comentou que Silvio falou. Não, Silvio lembrou. Silvio falou, é muita honra para mim. Mas é uma piadinha, não sei se eu já contei aqui. Como é meu aniversário amanhã, eu acho que está apropriado. A minha irmã e eu nascemos prematuramente. A grande preocupação da minha mãe, Zichronada Livra Rádio, que eu já contei muitas piadinhas aqui, é que nós estamos de 8 meses. Então, o período provável era meados de maio. E a minha mãe implorava, rezava, que nós não nascêssemos no dia 17 de maio. E por que 17 de maio? Porque lá na Alemanha, o parágrafo de uma lei, de uma Constituição, de uma lei, parágrafo 175 é o parágrafo que penaliza a homossexualidade masculina. Homossexualidade é penalizado. Isso só saiu recentemente da lei. É o parágrafo 175. E quando o cara era viado, coisa assim, diziam, você nasceu 17 de maio. Então, essa era a preocupação da minha mãe, que a gente não nascesse no dia 17 de maio. Mas agora, depois, o que minha mãe só entendeu mais tarde, quando ela saiu para trabalhar, que nós nascemos no dia 24/4. Ela não tinha conhecimento disso. E outra coisa que eu sou 24 de junho também, já sofri por isso também. Olha, deixa eu falar uma coisa. O Silvio, eu falei aqui que ele eu falei de alguma forma que ele é o bastião da memória, e é mesmo. Mas uma coisa que eu vou te falar, os assuntos mais modernos, de mais avanço, de mais reforma, o Silvio avança. Então, esse que eu queria dizer, ao mesmo tempo que ele tem a memória, ele é para frente também quando precisa. Tá? Eu só queria, eu sempre gosto de ler isso aqui, porque não favoreçam o pobre. Está escrito isso aqui.
Não favoreça o pobre. O pobre. E não favoreça o pobre porque é pobre. E também não no julgamento. E não considerem e não demonstrem uma consideração pelo rico no julgamento. Ou seja, no julgamento, e eu digo até no trato pessoal, né? Seja imparcial. Não é porque o cara é pobre que você tem que tratar ele over, nem da mesma forma o rico bajular porque ele é rico. Se pagar 3 milhões, responde 6 milhões todo mês. É a mesma coisa que 3 centavos. Aí não, né, mas você está querendo me testar demais. Aqui na sinagoga, a gente faz campanha, sei lá o quê. Tem gente que dá R$ 100 e que vale muito mais do que 10 mil de outras pessoas. Muito mais. A gente Claro. tem a não entender isso, o que é uma coisa muito ruim. Eu acho que a gente tem que pensar isso melhor. Tem gente que bota 2 moedinhas e elas valem muito mais do que o outro cara que faz não sei o quê, mas a gente bota o nome do cara que faz não sei o quê lá em cima, as 2 moedinhas, a gente fala assim, pô, mas só 2 moedinhas, a gente faz isso. Que mais? Eu acho que o Charles está querendo falar. Eu vi a imagem lá. Bia. Bia, Está dizendo que eu vão te acho perguntar. vocês estão escutando? Sim. Bom, eu estou escutando. Bom, a gente Você- eu acho que a gente basicamente, assim, do que eu levantei como possibilidades de conversar, discutir, isso aí pode render um ano inteiro de estudos, né? Se a gente entrar nos detalhes, nas minúcias, porque tem muita coisa. Tem essas mitzvot todas, essas mitzvot em relação aos menos favorecidos, aos doentes. A gente pode continuar, mas para um estudo de 45 minutos, eu achei que a gente foi bastante bem. Eu acho que isso vai ser bom para a gente continuar pensando a respeito, de repente, realmente perceber para a nossa própria vida com, com outro olhar, com outro entendimento, uma maneira diferente de se dirigir às pessoas, de incluir as pessoas, né, os seres humanos, de ver com outros olhos. Eu acho o judaísmo muito bonito para isso, muito realmente. E por isso eu me encantei com essas 2 parashiot. Mas é conteúdo demais para uma horinha, numa quinta-feira de manhã. Mas muito interessante, muito bom. Para Só quero, então, terminar, oi. Não, Bia, só um minutinho, olha só. Tem uma coisa que eu acho que a gente passou direto em Kedoshim, em Aharemot, que é a Aharemot é depois que os filhos de Arão fizeram uma oferenda muito maior do Isso. que um ritual muito maior, e aí eles estão fora. Eles Isso. falam que eles morreram diante de Deus, estão fora. E aí, em seguida, vem toda uma regra do que tem que ser feito, minuciosamente. Faz isso, 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 isso. Quer dizer, não exagerar nessa coisa da santidade. Não exagerar no ritual. O ritual ele está definido porque ele tem que ser aquele, para não ser nem menor nem maior. E aí eu fiquei pensando que a gente hoje vive uma profusão de gente que quer fazer sempre as coisas mais e mais e mais e mais. Não adianta só fazer a matzá. A matzá tem que ser shmurá, ou seja, que ela tem que ser, sei lá, eu não sei como é que é. Né? Então, eu recebi a massagem shmurá. Então, o vinho de vez em quando. Então, é a coisa mais louca do mundo. É você sempre, o cara tenta fazer mais. Esse pessoal, para mim, eles estão realmente mortos diante de Deus. Cada vez que eu recebo aquela massagem shmurá que eu recebo em Pêssar, dou para o meu porteiro e falo para ele, esse biscoito fica muito bom com presunto. Aí dou para ele. Porque, caramba,
não é? Para que eu tenho que ter a matzá acima da matzá e o kasher acima do kasher? Quando você compra alguma coisa em Israel, tem 7 carimbinhos de kasherut. E tem gente que só compra se tiver o 7º, se tiver só o 6º. Ah, isso aqui não pode. Não, tá ruim. É uma coisa louca, totalmente fora do que a Torá está falando para você. A Coca-Cola, a mesma discussão que a gente teve aqui, famosa discussão, ficamos debatendo quase 1 hora se a Coca-Cola é ou não kasher. Então, assim, estamos já praticamente no fim, né? Não sei se o Charles queria falar. Silvio falou, o Charles, não sei se queria falar alguma coisa. É sempre bom escutar o Charles, se ele quiser. Senão, vamos encerrar com algumas propagandas. Bom, então, assim, aproveitando, né, o fundo. Né, Eu cheguei atrasado porque o meu filho estava todo enrolado lá com um compromisso que ele tinha e eu tinha que levar ele no compromisso e acabei. Mas eu falei para ele, filho, deixa eu fazer esse negócio que eu quero chegar na área porque eu quero ouvir o comentário da Harei Mod, porque eu gosto muito dessa paraxá, porque eu acho ela super misteriosa, essa coisa dos caras morrerem lá, de repente, porque foram fazer um trabalho e deu ruim. E eu já estudei isso com outro grupo, né, do Talmud. A gente tem sempre aquela interpretação de que eles chegaram perto demais de Deus, né, uma coisa nesse sentido. E aí, sei lá, eu acho essa paraxá fascinante. Aí, quando eu cheguei aqui, vocês já estavam estudando Kedoshim, mas voltou lá para a Hareimot, então eu agradeço muito de estar aqui no momento certo. Obrigado. olha, a vantagem é que Fernando Cotelo. Fernando Cotelo. A ideia de que eu vou fazer o ritual a vida inteira. A ideia de que eu vou passar a estudar a Torá a vida inteira. Tem 1 milhão de pessoas em Israel fazendo isso. Só estuda a Torá, não faz mais nada. Não faz mais nada. Esse pessoal todo está morto diante de Deus. Quem está vivo diante de Deus é o pessoal que está no exército servindo. Esse pessoal que está o tempo todo fazendo, a Torá fala, não é para fazer isso. Tudo tem uma medida. No judaísmo, tudo tem uma medida, não é isso? Porque você tem que ter uma medida nas coisas, principalmente essas coisas ritualísticas, senão você não tem fim. Não tem fim. Você sempre pode achar mais alguma coisa. E você pode ver que tem gente que está sempre achando mais coisa. Uma vez eu li uma reportagem da Associação dos Hotéis de Eilat que fala todo ano os caras fazem uma regra de kasherut nova. Olha, caramba, esse negócio não era tradicional de milênios. Como é que todo ano você me inventa um negócio novo? Mas tem um pessoal... Eu recebi a instrução esse ano que o sanduíche de matzá com harossa tem que ter 26 miligramas. Espetacular. Não, sabia. exato. Mas eu esqueci de levar a balança no ceder. Aí complicou. Hoje está bom, hein? Eu queria só. Eu achei muito interessante essa história, esse final agora, de que a gente na nossa vida, no dia a dia, a gente vê excessos, desexcessos, o exemplo dos filhos, foi muito bacana. E tentando palpabilizar de novo, e trazendo para essa lição que a gente está tendo de amar ao próximo, né, como mais importante, como filosófico, como o que embala todo o nosso dia a dia e com os outros, eu queria também ponderar que a gente, às vezes, julga demais. Às vezes, a gente acha que nós temos a razoabilidade, que nós temos o bom senso. E o que é o bom senso? O bom senso, para mim, é uma coisa, para ele é outra. Não existe uma regra dizendo que bom seria se o mundo dissesse o bom senso é isso, mas o bom senso é uma coisa aberta. E o bom senso passa, ou ele pode ser contaminado, ou ele pode ser condimentado com amor ao próximo, que é a tolerância. E eu falo isso por quê? Achar que o dati é errado, é excessivo,
é da mesma forma errado como o dati acha que o não dati é errado ou menos excessivo ou diminutivo, o religioso. Ou seja, eu acho que o que essa paraxá também pode passar, a Torá toda passa, é de que a gente deve tolerar que a nossa atitude, a nossa praxis, o nosso dia a dia, o nosso exercitar é o grande barato da gente com o Papai do Céu. Essa relação com ele, a gente sabendo o que tem que fazer, estudando, conhecendo o que ele gosta, conhecendo o que é importante para ele, conhecendo o que ele prega, mas a gente com ele, ele com a gente fazendo bem. E tolerar, desde que a gente entenda que aquela outra pessoa está fazendo errado, certo, talvez, mas está fazendo de bom coração, de bem. Isso talvez seja converse com a história de dar R$ 10 ou dar 1 milhão, depende de cada um, né? Mas quando a gente faz de uma maneira com amor, a gente tolera. Ninguém aqui é perfeito, a gente não tolera muita coisa, a gente tem raiva de muita coisa, a gente, né? Claro, mas se a gente consegue perceber que esse amor pode ser exercitado no dia a dia, tolerando os diferentes, porque nós fomos diferentes, nós fomos estrangeiros. Então, a gente tolerar as diferenças e entender que nós somos um só. Religiosos, não religiosos, esquerda, direita. Eu ia falar que vai todo mundo no final para o mesmo lugar, porque é uma discussão que eu tenho com a minha Kutzá até hoje, né, de esquerda, direita, e de que é judeu, não judeu, eu não vou entrar em política, mas tolerar. E tolerar é exercício de amar diariamente. Seja ele diferente ou não, mas se ele está fazendo de boa fé, de carinho, eu acho que esse é o grande barato que a Paraxá fala e a Torá fala. Muito bom. Silvio, Vou aproveitar mais uma vez que o microfone passou por mim e a Helena está aqui ao meu lado nessa manhã. Então, estou me lembrando a capacidade de síntese do Pirkei Avot. Então, tudo que a gente está discutindo aqui, com todos os méritos da Bia e trazer e nosso aqui a discutirmos, então, lá no Pirkei Avot, entre muitas coisas, longe de mim de ser... eu só me lembro, estou me lembrando agora desse passuca, que é aqui, porque acho que tem a ver com isso. Lá diz que uma mitzvah conduz a outras mitzvot, e haverá uma transgressão vai conduzir a outras transgressões. Acho que essa síntese é muito interessante. Muito bom. Olha, então vamos aqui, me permite, Silvio, para fazer enterramento. Não, eu queria só fazer uma muito rápido. Sobre essa questão do Nadav e Aviú, há 2 estudos atrás, apresentamos 6 versões, 6 possibilidades. Vale a pena ver no vídeo. Está sempre gravado, inclusive aqui, todos aqui foram gravados. Se alguém não quer dar o direito de imagem, tem que me falar já, porque já vai para o YouTube. E eu queria convidar a todos, puxando aqui o aniversário de 78 anos que está com o pano de fundo da Bia, que sabiamente enfim, com muita boa intenção colocou que a gente comemorou Yom Ha'atzmaut ontem, em Israel, e hoje a gente tem na ARI uma programação muito específica de Yom Ha'atzmaut, tem um Tekes de Yom Ha'atzmaut, seguido de uma palestra, tá? E essa palestra com Marcel Gottlieb sobre a Filarmônica de Israel, tá? E eu vou botar isso aqui no final. Eu vou dar um jeito de botar. O Raul me mandou uma coisa muito fofinha, eu vou botar aqui. Mas também falar também sobre o Kabbalat Shabbat de amanhã, especial da Bits. Não, eu podia botar em tela. 78 anos, and everybody still wants to te ferrar. Certo? Happy birthday. Tem 78 anos, o nego ainda tentando conseguir ferrar Israel. Você foi muito educado, ótimo. Só queria acrescentar, eu só queria acrescentar o que o senhor colocou, eu trocaria o verbo tolerar por respeitar. Eu acho que respeitar é uma coisa e tolerar é outra. A gente tolera, entende? Mas respeitar, eu acho que tem um significado real.
Não, mas o verbo é ação. Então, a ação de tolerar é uma, a ação de respeitar é outra. Tá bom? Obrigada. Olha lá, a minha inglês é mais fofinha. Minha inglês é mais bonitinha. Bom, então. Ai, ai, ai. Mas, gente, então, o que eu queria dizer para vocês? Bia, você tem. Geralmente você fala tudo e não deixa mais nada para depois. Eu acho que é isso mesmo, né? É isso aí. Ano que vem Então, a gente retoma. então tá bom. Bia, muito obrigado, saudade de você. Queremos te Também. ver. Eu vou ter que ir até a Suíça para te ver, Tá se Deus bom. quiser. Será muito Tá, bem-vindo. o Charles faz surpresa para a gente. Volta e meia ele aparece Né? aqui se precisar, né? Certo. Tá bom. Muito obrigado. Esse bolo foi a Bia que mandou? Sabia? O segundo bolo também foi teu, Bia? Eram 2 bolos. Ah, então um do Silvio e um teu. Poxa, então muito obrigado também pelo bolo. Tá? Tá? Obrigado. Tá bom. Mazal Tov, Silvio, tudo de bom, saúde. Até logo mais, hein? Não deixem de vir, tá? Vai ser Tchauzinho. gravado? Vai ser gravado e posteriormente passado. Tá bom. Disponibilizado, tá? Ok. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Richard, please, God, termina.